Boa noite, igreja. Nessa noite nós estaremos trabalhando o texto de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. A gente acabou de terminar esse livro aqui nas quartas-feiras, mas eu só comecei a trabalhar esse livro com Gabriel a partir do capítulo 9. Então, para trás, foi o Gabriel que pregou e eu vou pregar hoje aqui. 1 Samuel, capítulo 1, versículo... Vamos trabalhar o capítulo inteiro nessa noite. Irmãos, e hoje o nosso objetivo aqui é olhar para esse texto e tentar enxergar o que ele nos comunica sobre o sofrimento, o que ele nos ensina sobre a dor, o que ele nos ensina sobre um coração angustiado, uma alma aflita, porque é disso que o texto se trata. De uma alma aflita, de um coração angustiado, de alguém que sofre, de alguém que padece tribulações e provações. E vivemos em um mundo onde isso não é difícil de acontecer. Ou por acaso você nunca passou por uma aflição na sua vida, por uma angústia, com a alma atribulada, seja por qual motivo for. Será que você nunca sentiu a sua alma angustiada? Será que você nunca chorou de aflição por alguma coisa específica? No mundo que vivemos, isso não é difícil de acontecer, porque vivemos em um mundo caído, vivemos em um mundo de pecado, vivemos em um mundo onde é governado por pecadores, onde é governado por ímpios. Nós somos cercados de ímpios, nós mesmos somos pecadores. Então, constantemente, os nossos corações se enchem de aflição, constantemente padecemos tribulações e constantemente somos provados. E eu quero ler esse texto com vocês e extrair algumas lições dele para nós, pelo menos 6, foi o que eu coloquei, né? E alguns se achegam aqui na congregação, como diz aquela música, alguns não são fã do autor, mas essa canção diz muitas verdades. É assim, ó: existem certas situações difíceis de suportar. Olhamos para o lado e ninguém pode ajudar. Tudo parece impossível. O mar quer nos afogar. As ondas vêm e querem derrubar a nossa fé e nos levar ao desespero. E nós pensamos que o nosso problema é grande e esquecemos a grandeza de Deus. Mas Ele é Deus. Desanimados de clamar, pensamos que Ele não ouve. E então dá uma vontade de chorar. Eu sei que não dá mais para aguentar. E eu olho para o alto, de onde vem o meu socorro. Meu Deus pode fazer muito mais. Ele te ouve, Cristo te ouve. Escuta suas orações e Ele vai te atender. Deus do impossível, tudo é possível. Algumas pessoas se achegam aqui na congregação, talvez com esse sentimento: meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Estou passando por isso, por quê, para quê, de quê? Por que isso, meu Deus? E vamos olhar para o nosso texto e extrair algumas lições para responder algumas coisas, ou talvez não tenha resposta para o sofrimento ou para a dor que passamos. Mas vamos ver o nosso texto. 1 Samuel, eu fiz aqui dividi ele aqui em 3 partes para ficar mais didático, porque é um texto bem grande. Mas vamos lendo, parando na mesma dinâmica de quarta-feira, tá bom? Vamos seguir o fluxo do texto aqui. Versículo 1 na NAA. Aqui está na NVT, né? Bota na NAA. Pronto, ó. Houve um homem de Ramataim Zofim, na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. O texto aqui já começa apresentando o homem, a sua genealogia, no versículo 1. E no versículo 2, ele começa introduzindo os personagens principais dessa narrativa, desse drama. E ele cita pelo menos 3 no versículo 2. Eucana, e Eucana tinha 2 esposas, Ana e Penina. E aqui o autor começa a introduzir os personagens da história. E o autor já começa a colocar o drama no texto. Ele diz que Penina tinha filhos. Por outro lado, Ana não tinha. Ele começa a introduzir o drama do texto. E vamos continuar a nossa leitura. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Guarda essa informação. Quem eram os sacerdotes do Senhor? Ofni
e Finéias. O texto faz questão de frisar isso. Todos os anos eles subiam para adorar o Senhor, e esses dois homens eram sacerdotes. Guarda essa informação. Versículo 3, né? 4, né? No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. E o texto faz questão de dizer quem foi que deixou Ana estéril. Por que Ana está estéril? Por que Ana sofre de alguma forma tribulação? Será que Ana pecou? Será que Ana errou? Será que Ana padece de alguma coisa fora do seu controle? Com certeza. Mas quem infligiu? Foi o diabo, Satanás, o demônio da infertilidade que estava no útero de Ana e não permitia que ela tinha filhos. Quem foi que infligiu essa dor a Ana? Quem colocou lá a esterilidade? Quem prendeu e não deixou que ela fosse fértil? O texto faz questão de dizer. O Senhor, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Guarde essa informação também. E o texto repete novamente no versículo 6, quem deixou Ana estéril? Versículo 6. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. O texto repete mais de uma vez, ele faz questão de enfatizar isso. Quem deixou Ana sem filho? Quem infligiu essa dor a Ana? Quem infligiu sofrimento a Ana? Deus. O texto faz questão de enfatizar isso 2 vezes. Como se não bastasse ela não ter filhos, ainda tinha uma rival. E aqui cabe um parêntese. O plano de Deus não é que o homem tivesse mais de uma mulher. Na Bíblia, toda vida que você for ver um homem que tem 2 ou mais esposas, há conflito, há tribulação, há loucura. Porque esse não foi o plano ideal de Deus. Deus reprova essa prática. Toda vida que você vê um homem na Bíblia que tem várias mulheres, ele tropeça em algum ponto, ele erra em algum ponto. A família é uma desgraça em muitos pontos. Porque o padrão de Deus foi que o homem tivesse uma mulher. E aqui nós vemos já a crise que Ana está passando. Porque ela tinha uma rival, o texto diz, Penina. E Penina, como se não bastasse Ana sofrer de aflição por não ter filho, Penina continuava esfregando isso na cara dela. Porque ela tinha muitos filhos e Ana não tinha. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra, Penina, a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Estava com uma angústia terrível, aflita. A pessoa para deixar de comer tem que estar muito aflita. A pessoa para deixar de comer tem que estar com uma doença muito grande. Então Eucana, seu marido, lhe disse. E Eucana, essa aqui é a segunda tentativa de Eucana tentar confortar Ana. Primeiro, ele dava uma porção dobrada da carne do sacrifício lá para Ana. Ele dava para Penina, para os filhos dele, mas para Ana ele dava muito mais. E agora é a segunda tentativa de Eucana tentar confortar Ana, porque ela não tinha filhos. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu, Eucana, não sou melhor para você do que 10 filhos? E o texto no versículo 9 vai dizer que passou tempo. Ana não responde isso aqui, porque talvez se Ana fosse responder, ia dizer não. Não é melhor que... Eu quero ter filhos. E essa é a segunda tentativa de Eucana tentar animar Ana. E aqui, pode voltar. Aqui é a primeira parte do nosso texto, nós vamos extrair algumas lições dessa pequena parte. E agora que entra os slides. Depois vocês cortam isso aí, né, e fica fazendo coisa no Instagram, né? Estou esperando. Porque é difícil pregar sem as lições que... Deixa eu olhar aqui, irmãos. Eu coloquei aqui exatamente para vocês ficarem acompanhando enquanto eu expunho o texto. Mas a primeira lição que nós tiramos, e eu creio que vai dar certo aí, em nome de Jesus, se não der certo botar o texto bíblico, deixa só as lições, não precisa deixar o texto não, porque é uma história conhecida. Mas a primeira lição que tiramos desse texto é que a adoração ao Senhor, ela transcende as circunstâncias.
Fica tentando aí colocar aí para ver se dá certo. Porque um slide desse dá tanto trabalho para não colocar aqui. A adoração ao Senhor transcende as circunstâncias. E de onde é que nós tiramos isso? Você lembra que quem eram os sacerdotes nessa época aqui? Ofni e Finéias. Você lembra no capítulo 2 o que é que o autor vai dizer a respeito de Ofni e Finéias? Vai dizer que eles se deitavam com as mulheres na porta da tenda. Vai dizer que eles roubavam a carne e eles estavam nem aí com o sacrifício do Senhor. Eles profanavam o altar do Senhor. Eles cuspiam no altar do Senhor. Inclusive, o Senhor disse que esse é o motivo de ele querer matá-los. Agora, qual é a... Pronto, essa é a capa. Pronto. Aí, ó, primeira lição para nós. A adoração ao Senhor transcende as circunstâncias. E a gente percebe no texto nitidamente que o sacerdócio naquele tempo está em crise. E o texto já inicia nos dizendo que havia uma rivalidade entre Ana e Penina. Há crise na família de Ana? Há crise. Há crise no sacerdócio? Há crise. Mas em algum momento no texto nós vemos Ana dizendo assim, olha, eu estou com crise... O sacerdócio está em crise, está em pecado lá, Ofni e Finéias, a minha família aqui está um caco, eu estou sendo humilhada por Penina, eu não vou adorar o Senhor hoje eu não subirei ao templo, hoje eu não vou oferecer sacrifício ao Senhor, hoje eu não vou participar da adoração ao Senhor. Em algum momento você observa nessa narrativa aqui, Ana dizendo isso? Mesmo a sua família estando em crise, mesmo o sacerdócio estando em crise, você observa Ana em algum momento dando uma desculpa e dizendo, olha, hoje eu vou adorar de casa. Hoje eu vou ficar só intercedendo daqui. Eu vou receber minha vitória daqui mesmo. Você vê Ana em algum momento dizendo isso? Por que Ana não diz isso? Porque a adoração ao Senhor, ela transcende as circunstâncias. Não é as circunstâncias que ditam se eu vou ou não adorar o Senhor. Isso é tão evidente nesse texto, que Ana adora ao Senhor quando está passando por aflição, por luta, por angústia, por alma angustiada. E lá no final do texto, no versículo 28, olhe na sua Bíblia, no versículo 28, ela já recebeu a sua bênção, já recebeu o seu filho, mas o texto diz o seguinte, por isso também o entrego ao Senhor, anda falando, né? Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. Você percebe nitidamente essa aplicação no texto, essa lição que Ana nos ensina, que essa história nos ensina? A adoração, ela transcende muito as circunstâncias. Não deve ser as circunstâncias que ditam se você adora ou não. Hoje, infelizmente, nós vivemos numa geração, e os mais velhos sempre criticam isso, né? Onde realmente há uma dificuldade muito grande, onde as coisas do Senhor sempre são colocadas em segundo plano. Não, mas não deu certo por causa disso e aquilo outro. Não, hoje eu estou com uma pequena dor aqui na unha, mano. Não dá. Não era assim. Nem sempre foi assim. E isso nos ensina uma grande lição. A adoração ao Senhor, ela transcende as circunstâncias. Não é em casa, não é fazendo isso ou aquilo que nós vamos receber alguma coisa do Senhor, pode-se dizer. Se existe um templo, se existe a reunião, se existe esse momento, é para que nós compareçamos aqui e adoremos ao Senhor. Existe diferença, sim, entre adoração individual e adoração coletiva. Igreja é corpo. Igreja é pessoas unidas. Então, nesse texto, percebemos isso. Mesmo Ana, padecendo tribulação, sofrendo, chorando, angustiada, ela ainda adorava o Senhor. Repetindo mais uma vez, a adoração ao Senhor transcende as circunstâncias. Anote isso aí. Segunda lição que extraímos desse trecho. Quem não for o bom de visão aí. Fé não é negar a realidade, mas sim encarar os problemas como são, confiando no Senhor de que amanhã será melhor. Fé não é negar a realidade. Aí melhorou. Fé não é negar a realidade. Porque você já viu aquela pessoa que quando está sofrendo, quando está padecendo por alguma tribulação, por alguma provação, você pergunta assim, meu irmão, como é que você está? Está passando um caos em casa. Mas ela não quer dar de falar a verdade. Não, irmão, está difícil lá em casa. Ela disse, meu irmão, está tudo bem, glória a Deus. Mas fé não é isso. Fé não é eu negar a realidade. Em algum momento você vê Ana aqui dizendo, não,
eu não tenho filhos e eu vou negar esse problema que não era um problema para Ana. E ela chora por esse problema, ela fica aflita por esse problema, ela se angustia por esse problema, ela deixa de comer por esse problema. Fé não é eu negar a realidade, não é eu ficar dizendo, está tudo bem, né? Quando não está tudo bem. A fé nunca é irracional. Fé é eu encarar os problemas como eles são. Eu estou doente. Estou doente. Minha família está doente? Está doente. Meu casamento não vai bem? Não vai bem. Meu filho não vai bem? Não vai bem. Não adianta eu estar negando a realidade. Fé não é negar a realidade. A fé não é negar a realidade. A fé não é irracional. Ana, que encara o problema como ele realmente é. Ela não tem filho. E isso aflige ela. Essa dura realidade aflige Ana. Infelizmente, nós temos o comportamento de não demonstrar fraqueza. O cristão não pode demonstrar fraqueza porque o Deus do cristão é poderoso. Então, ele não pode demonstrar aflição, demonstrar um coração angustiado por nada. Tem que dizer sempre, está tudo bem. Tira texto fora de contexto, né? E diz, não, está tudo bem. Confia no Senhor, está tudo bem. Mas não está tudo bem. Fé é eu encarar o problema como ele é e acreditar que amanhã vai ser melhor. É eu confiar no Senhor que amanhã vai ser melhor. Mas não é negar o problema. Não é eu colocar ele para debaixo do tapete. Não é eu mentir e dizer que está tudo bem. A fé não é irracional. Infelizmente, quem tem muitos esses costumes é os nossos irmãos, né, mais pentecostais. Né? Eles, pelo menos quando eu era do movimento mais pentecostal, havia esse tabu de dizer que você estava passando por aflições e por problemas. Você não podia dizer, você tem que fazer igual a sunamita, né? Tá tudo bem. Mas não está tudo bem, irmãos. Se você passa por alguma aflição, alguma angústia, alguma depressão, alguma aflição de alma, algum problema, algum sofrimento, alguma coisa, não negue a realidade. Se for de você procurar alguém, buscar ajuda, busque, procure, fale, desabafe. Não negue a realidade, porque isso não é fé, isso é tolice. Tolice. Não confunda as coisas, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fé não é negar a realidade. Fé não é negar a realidade, mas sim encarar os problemas como são, confiando no Senhor, de que amanhã será melhor. Amém, irmãos? Terceira lição. Terceira lição. E essa daqui é meio difícil de engolir. A dor e o sofrimento não estão só dentro da onisciência de Deus, mas também nos decretos de Deus. E isso é difícil de engolir para nós. Vamos repetir? A dor e o sofrimento não estão só dentro da onisciência de Deus, mas também nos decretos de Deus. Eu pedi para você repetir 2 vezes no texto, no versículo 5 e no versículo 6. Eu pedi para você repetir 2 vezes. O que é que diz aí no versículo 5 e no versículo 6? Vamos ler. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava. Quem amava? Eucana amava a Ana. Mesmo que quem? Que o Senhor a tinha deixado sem filhos, estéril. Versículo 6, o autor repete mais uma vez. Ele faz questão de enfatizar isso. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar. Porque quem? O Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso é duro. Porque saber que foi Deus que causou essa aflição. Foi Deus que cerrou a madre de Ana. O texto bíblico não deixa dúvida quanto a isso. Tem alguns teólogos, e puxando mais para o lado arminiano, que eles dizem o seguinte, não, é porque no Antigo Testamento a visão do diabo não era tão clara, porque a Bíblia tem uma revelação progressiva. No Antigo Testamento, a visão do diabo, a teologia a respeito do diabo não era bem desenvolvida. Então, tudo de ruim que acontecia, colocava na conta de Deus. Mas não é isso que o texto bíblico diz. O texto bíblico diz, Deus fez isso. Não foi o diabo, foi Deus. Foi Deus. E esse não é o único texto bíblico embaraçoso, onde nós vemos Deus decretando sim sofrimento.
Por exemplo, lá em H, aquela escrava de Sara. Você lembra desse episódio? Quando H tem o seu filho, e ela começa, parece que a desprezar Sara, e Sara quer expulsar H com o filho e tudo para o meio do deserto, porque ela já teve filho dela, Sara. E Abraão fica meio receoso de fazer isso. Não, Sara, não vamos expulsar a mulher com o menino, H com o menino. Mas o Senhor, Abraão ora no Senhor, o Senhor confirma. Expulsa, pode mandar embora. E o texto nos diz que H estava no meio do deserto para morrer de sede, com um filho bem longe. Foi o Senhor que mandou. Nós vemos lá em Jó também acontecendo a mesma coisa. Os filhos de Jó sendo mortos. A saúde de Jó sendo dilacerada. Perdendo seus bens. E o texto deixa muito claro. Quem é que estava por trás daquilo tudo? Você acha que o nosso Deus, ele somente sabe o amanhã? Você acha que o nosso Deus somente sabe o amanhã? Por que é que Deus sabe o amanhã? Por que é que Deus sabe o amanhã? Porque foi Ele que fez o amanhã. Ele que escreveu a próxima página. E isso nós não compreendemos na totalidade. Nós não temos uma resposta como essas coisas se encaixam. Nós não sabemos o porquê, muitas vezes, da aflição. Mas sabemos que é Deus que está no controle. E não somente está no controle, Ele decreta tudo. Eu não tenho dúvida disso. É uma coisa canônica na minha teologia, é que Deus decreta todas as coisas. Nem para a esquerda, nem para a direita. Como isso se reconcilia com a responsabilidade humana? Eu não faço a menor ideia. Mas a Bíblia diz, Deus decreta todas as coisas, inclusive o sofrimento do seu povo. O porquê Deus faz isso, o texto não diz. Mas Deus faz. Então a dor, a luta, o sofrimento, a angústia de alma, de espírito. Entenda, a dor e o sofrimento não estão só dentro da onisciência de Deus. Deus não somente sabe da luta, da dor, como pode ter sido Deus que decretou para que você sofresse, para que você ficasse atribulado. Isso parece loucura, né? Mas é a Bíblia que diz. O texto aí diz 2 vezes, enfatiza. Foi Deus que cerrou a madre de Ana. Ana sofreu por isso? Sofreu. Meu Deus, o porquê dessa dor, o porquê dessa luta, o porquê dessa aflição? O autor, Pedro, vai dizer, olha, não estranha quando você estiver passando por aflição, como se alguma coisa de estranho estivesse acontecendo. Não estranha, porque Deus tem costume de fazer isso. Tem costume de provar o seu povo. Tem costume de infligir, sim, dor. A dor para Deus é pedagógica. O sofrimento para Deus é pedagógico. E o objetivo final de Deus não é que nós tenhamos a melhor vida aqui, mas é que nós venhamos a estar plenamente satisfeitos nele, para glorificá-lo, é glorificar a Deus. É como foi aquela pregação aqui, quando falavam sobre a missão de Deus, a missão da igreja, né? O objetivo de Deus é esse. E se tiver que infligir sofrimento ao seu povo, Ele faz. Ele faz. Ou você acha que Deus, em uma parte da história, no século I, século II, século III, quando os cristãos eram mortos, eram dilacerados, naqueles 3 séculos, Deus, por 3 séculos, perdeu as rédeas da história? Você acha que até hoje, quando tem cristãos morrendo em outros países, Deus perdeu as rédeas da história? Você acha que a dor e o sofrimento, Deus perdeu as rédeas da história? Quando morre uma criança, ou quando morre alguma coisa, acontece uma injustiça, e isso nos enche de ira. Será que Deus perdeu as rédeas da história? Claro que não. Deus é soberano, Deus é eterno, Deus é imortal, e é algo grande demais para caber na nossa cabeça pequena. Mas isso é uma verdade nesse texto. O autor enfatiza 2 vezes, versículos 5 e 6. Foi o Senhor que infligiu esse sofrimento em Ana. Foi o Senhor que cerrou a madre de Ana. Mas você pode buscar do versículo 1 até o versículo 28, que em nenhum momento Deus vai dizer o porquê que Ele fez isso. E às vezes é assim. Às vezes é assim. Você fica perguntando, meu Deus, por que isso é saudável? Por que, meu Deus, isso? Por que disso? E às vezes não vai ter resposta. Não vai ter resposta. Não vai ter resposta.
Essa lição aqui é dura. Passa. Quarta lição. E essa quarta lição aqui é uma citação do C.S. Lewis. Se você é fã do C.S. Lewis, você vai saber que essa aplicação aqui é uma citação dele. Mas se encaixa perfeitamente no nosso texto. Diz assim, ó. Chorar ajuda por um tempo, mas depois é preciso parar de chorar e tomar uma decisão. Chorar ajuda por um tempo, mas depois é preciso parar de chorar e tomar uma decisão. Como é que o versículo 8... Não, como é que o versículo 7 encerra? Diz assim, ó. Isso acontecia anos após ano. Isso Penina infernizando a vida de Ana. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Ana chorou. Teve a fase de Ana chorar, de Ana se angustiar, de Ana ficar aflita de alma. Essa fase todos nós passamos. Todos nós vamos passar. A fase da aflição, a fase de chorar, a fase de derramar a minha alma de angústia e lágrima. Essa fase todos nós passamos. A fase da dor, da luta, da angústia, todos nós passamos. Mas e aí? E aí? Só chorar resolve? Resolve? Você já viu algum problema seu se resolver por você chorar? Você chorou porque não tinha dinheiro para pagar a conta de água, no outro dia ela estava paga? Aconteceu? Não. Porque chorar, todo mundo tem essa fase. Chorar resolve por algum tempo. Chorar, aquele momento de solidão, de solitude, todo mundo tem que ter ele mesmo. Mas ele não é o fim, ele não é o processo. Ele não é o ponto final para que as coisas sejam resolvidas. Chorar não resolve nada. É necessário o choro para descarregar nossa alma, nossa angústia, nos aliviar. Mas não resolve. No final das contas, você vai ter que tomar uma atitude, uma ação. E o que você vai fazer? Quem foi que infligiu aquele sofrimento a Ana? Foi Deus. Então o que é que Ana tem que fazer? Ficar chorando para Eucana? Eucana, me dá filho. Mas, mano, o problema é tu, mulher. Foi Deus que infligiu aquele sofrimento a Ana. O que é que Ana tem que fazer? Buscar quem fez isso com ela. E é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Mas não pense que Deus é um sádico cósmico que inflige sofrimento e diz, vixe, agora eu quero ver, viu? Toma isso aí. Não, Deus não é assim. Deus não é assim. Então chorar ajuda por um tempo, mas depois é preciso parar de chorar e tomar uma decisão. A hora da decisão vem para todo mundo. Você está passando por uma luta, uma aflição, e se você não está passando, tenha certeza que você vai passar. Você vai passar. E quando esse momento chegar, lembre-se disso. Todo mundo chega na hora da decisão. Vamos para o nosso texto, versículo 9. Certa vez, vamos ler aqui, né? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, veja isso, e Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ana está chorando ainda. Mas será que ela está só chorando lá para Eucana? Veja como a postura mudou. Porque a hora da ação chega para todo mundo. E Ana agiu, não fica só em casa chorando. Meu Deus, me dá filha, e agora o que eu faço, Eucana? Me dá filha, Eucana. Ana vai e busca o Senhor, entra numa batalha com o Senhor. Em oração, com a alma angustiada ainda. Mas não fica só chorando, esperando que o filho caia do céu. Ela entra numa batalha com o Senhor em oração. O texto deixa isso muito claro. E Ana, com amargura de alma, a situação não tinha mudado, orou ao Senhor e chorou muito. A situação ainda estava negativa, mas Ana tinha mudado de postura. Tinha mudado de postura. Ela não fica só sentada chorando. Ela vai à luta.
E ela fez um voto. É esse versículo aí mesmo, né? Pronto. E ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor. E o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. Porque Ana só falava com seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. E ele disse, né? Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu senhor. Eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Quando você está em aflição, em problemas, qual é a tua atitude? Nós temos o hábito de falar para a vizinha, falar para o vizinho, e chorar nos status, nas redes sociais. Mas qual é a atitude aqui de Ana? O que é que Ana fez aqui? Será que ela colocou aquela música, né, que a galera bota? Que vai vencer e que vai dar tudo certo no final, né? Foi isso que Ana fez? O texto diz que ela derrama a alma. Eu não encontraria uma expressão mais forte que essa. Ana derrama a alma diante do Senhor. Essa é a ação dela. Porque ela entende que independente do que ela fizesse, em último caso, é Deus quem resolve o problema. Em primeiro caso, é Deus que resolve o problema. Em todos os casos, é Deus que resolve o problema. Então, para quem eu devo buscar primeiro? Aonde eu devo buscar o socorro? Como diz a canção que eu li no início. De onde vem o meu socorro? De Deus. Só que nós temos o hábito de procurar todo mundo. Procurar ajuda em todo mundo. Por último, quando nada mais dá certo, a gente busca o Senhor. Isso é um péssimo hábito. Continuando o nosso texto. E ela continua respondendo a Eli: Não pense que esta tua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora. Essa ideia de eu estava orando assim até agora dá a ideia de que Ana estava ali há um tempo. Eu estou assim, meu Senhor, de joelho prostrado, derramando a minha alma diante do Senhor até agora. Esse tempo todo. Ana entrou de fato em uma batalha com o Senhor, em oração. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Quanto maior o problema, mais diante do Senhor você vai ficar. Então Eli lhe disse, parece que Eli ficou meio sem jeito, né? E vai dar um jargão aqui, ó. Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Meu irmão, isso é fantástico. Bota a próxima lição. Não, essa daí não, é a quinta. Olha isso aqui. A oração, observa bem, a oração não é apenas o meio usado por Deus para mudar a situação, mas também é o meio usado para mudar o coração. O texto inicia dizendo que Ana começou chorando, com a alma angustiada. Foi ou não foi? Foi. Chorando, angustiada, em prantos. Mas quando ela acaba de orar, a situação de Ana mudou. Ana tem filho agora. A bênção de Ana chegou. Recebeu a vitória, está cantando sabor de mel lá no templo. Mas o que é que o texto diz? No versículo 18. Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. E o autor diz:
Então ela seguiu, isso quem diz é o autor. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não estava mais abatido. Já não era mais triste. Porque a oração tem esse poder, não só de mudar a situação, mas de mudar o meu coração. As coisas para Ana aqui não tinham se resolvido não, meu irmão. A bênção ainda não tinha chegado não. Mas essa é a dinâmica da oração. Ela não só é o meio usado por Deus para mudar a situação, e eu creio que ela muda. A oração muda a situação. Se você insistir, se você buscar, e se Deus quiser, Ele muda a situação. Mas no texto salta aos olhos de que essa não é só a dinâmica de Deus de mudar a situação, mas a oração também é utilizada para mudar o coração. Ana estava aflita, angustiada, entra na presença de Deus desmoronando. Ela ora, e o texto diz, o semblante de Ana já não é mais triste. Porque a oração tem esse poder. A oração tem esse poder. E se você ora, você sabe do que eu estou falando. Isso aqui não é alheio a você, eu creio que não. Você é cristão e ora. Isso aqui não é estranho para você. Quantas vezes você está aflito? Você busca o Senhor e melhora. A situação é a mesma. Mas seu coração já não é mais o mesmo. Seu coração já não é mais o mesmo. A oração tem esse poder. A oração tem esse poder de mudar o coração. A situação pode continuar ruim. Seu filho continua meio longe. Seu casamento ainda não vai muito bem. Você ainda padece situação financeira muito ruim. Você passa aflição, ansiedade, angústia. No seu trabalho, né, tem um chefe chato pegando no seu pé. Mas você levou diante do Senhor. E o seu coração já não é mais o mesmo. A oração tem esse poder. A oração tem essa dinâmica. A oração é efetiva para mudar corações angustiados. Amém? Vamos para a última parte. Se eu fosse tirar as lições que tem nesse texto, meu irmão, esse texto é tão rico, é tão maravilhoso. É um texto narrativo que é tão sensacional, que se eu fosse espremer aqui para tirar lições, é tantas. Eu tive dificuldade, inclusive, porque eu queria botar um monte. Eu disse, não, mas eu vou botar só algumas mesmo, porque vai encher muito. Vou botar só 6. Na verdade, meu plano inicial era botar só 3. Aí eu, não, vou botar 5. Agora vou botar 6. Porque é lindo. E algo curioso é que, se for seguir a cronologia bíblica, o livro depois de Juízes, que deve ser, é Samuel. Inclusive, na cronologia hebraica é assim. Depois de Juízes é Samuel. Ruth está aqui, mas na Bíblia hebraica, né, é Samuel. Porque os leitores, eles acabou de sair de Juízes, que é tudo morrendo gente, se espremer assim, pinga sangue, é uma narrativa pesada, e se espera, na continuidade da narrativa, de que venha algo grandioso, de que venha algo fantástico. E de fato vem. 1 Samuel, capítulo 1. Ana, e esse impasse dela. Isso nos comunica muitas verdades preciosas. Vamos para a nossa última parte do texto. E nós vamos, depois de ler aqui, para a nossa última lição, nossa 6ª lição, e vamos caminhar para a conclusão, tá bom? Vamos ler a última parte do versículo 19. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho a quem deu o nome de Samuel, pois dizia, do Senhor pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Não foi porque estava passando problema ou alguma coisa dessa natureza, não. Vamos ver. Ela disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu, faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho,
e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino ao sacerdote ali. E Ana disse: Ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que estava aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali, eles adoraram ao Senhor. Agora é o momento da vitória. Agora é o momento das bênçãos. Olhando essa narrativa toda, irmãos, nós tiramos a nossa última lição. Pode colocar aí. Isso. Eu vou colocar esse slide no grupo da igreja. Você pode estar utilizando na sua devocional. A última lição que nós podemos tirar daqui é isso. Deus nem sempre nos dá satisfação das suas ações, mas simplesmente decreta e espera de nós confiança nele. É isso. Chegamos no final do nosso texto. Em algum momento da narrativa, nós vemos Deus dizendo assim: olha, eu deixei Ana estéril por causa disso. Diz? Deus dá alguma satisfação da situação? Deus explica o porquê que fez isso? Deus diz o porquê? Não. E na nossa vida vai ser assim também. Em alguns momentos vai ser assim. Deus não vai dar satisfação alguma. Deus não vai dar. Porque o que Ele espera de nós, às vezes não é nem que entendamos o porquê daquilo, mas é que confiemos nele. É isso. Porque você tem que entender o seu lugar. Você tem que entender o seu lugar diante do Senhor. Nós não estamos falando de um ídolo. Nós não estamos falando de um Deus de madeira, de um Deus de metal. Nós não estamos falando de um herói. Nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando do autor, do criador de todas as coisas. Aquele que transcende muito a sua criação, aquele que é eterno, aquele que é imortal, aquele que é infinito, aquele que é grande. Aí você quer que ele dê satisfação para você? Ponha-se no seu lugar diante de Deus. Quem é aquele que vem entrando ali? É o Rei da Glória. Salmos. Você lembra desses salmos? Ele é o Rei da Glória. Baixa a cabeça. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Ele não deve nenhuma satisfação. E às vezes ele não vai dar mesmo. E o que é que ele espera de você? Que você fique com um bico grande e diga: meu Deus, eu virei crente agora padecendo aflição. Mas ele disse isso: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Ele disse isso. Eu sei que o evangelho, os ensinamentos, é muito adulterado hoje em dia. Né? As pessoas pregam uma teologia da prosperidade, uma falsa teologia. E diz que Deus deve alguma satisfação para nós. Deus deve nos dar alguma explicação, algum grau de explicação, mas não. Deus simplesmente decreta e acabou, mano. Vai falar o quê? Aceita, busca conforto no Senhor. Busca conforto no Senhor. Pede para que Deus use aquela situação para aumentar a tua fé. Talvez esse seja o objetivo de Deus. Porque com Ana aqui, nós percebemos o resultado da aflição de Ana. Por exemplo, Ana buscou o Senhor. Deus utilizou essa aflição para colocar Ana de joelho. Ana fica de joelho. Ana ora. Ela entra numa luta com o Senhor. Deus, nós podemos perceber no texto, no capítulo 2, né, mais na frente, que Ana tem um coração agradecido ao Senhor. E no finalzinho do capítulo 1 também. Deus gera gratidão no coração dela. Pode ser que o que Deus está gerando em você seja fé. Deus quer aumentar a sua fé. Não sei. E também Ele não deve satisfação alguma. Mas eu quero que você entenda.
isso que eu vou colocar aqui agora, eu vou ler para você. Conclusão. Não. Se não passar, eu leio aqui. Vixe. Eu vou ler aqui mesmo. Não, eu vou ler aqui, vocês vão acompanhando aí, tá bom? Vamos ler a conclusão. Na história de Ana, no final, tudo se resolveu. Deus concede o que ela pediu. E com esse drama vivido, Deus ensina a Ana o poder da oração, ensina a gratidão e demonstra a sua soberania. Na semelhança de Ana, você pode estar em uma situação que angustia sua alma e está pensando o seguinte: no final, tudo dará certo e Deus me ensinará as mesmas virtudes de Ana. Mas pode ser que Deus queira lhe ensinar outra coisa, de outra forma, e lhe dizendo: não, eu não vou dar aquilo que você pede, não. E ensinando que, apesar de tudo, Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso, e Ele lhe é suficiente. Pode ser que o que Deus esteja querendo lhe ensinar é isso. Você olha a história de Ana e diz: olha, isso aqui é uma fórmula do sucesso. Se eu chorar, orar, agradecer, implorar, é garantido de que Deus vai realizar aquilo que eu pedi. Não. Porque a dinâmica de Deus com você pode ser diferente. Ele pode não lhe dar aquilo que você pede. Ele pode escolher o sofrimento para que você o glorifique. Ele pode escolher a aflição para que você o glorifique. O método de Deus com você pode ser diferente. Ele pode lhe dizer não. Eu quero lhe ensinar o seguinte: Deus pode dizer para você que eu sou suficiente para você. E Deus fez isso na Bíblia? Já. Você lembra do apóstolo Paulo? Senhor, tira esse espinho da minha carne, eu não aguento mais. 1, 2, 3. E Deus diz: vem, meu filho, você pediu demais, insistiu, né? Eu vou tirar. Não. Olha, Paulo, minha graça te basta, meu irmão. Meu filho, a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente. E Deus pode estar dizendo para pessoas essa noite: eu basto para você, eu sou suficiente. Eu sou mais do que o suficiente. Você que tem a minha graça, não tem falta de nada. O problema é que os seus olhos ainda não mudaram para enxergar a grandeza daquilo que você possui. A dinâmica com você pode ser diferente. Pode ser diferente. Deus pode simplesmente dizer não. E o que é que você vai fazer se Ele disser não? Deixa essa pergunta para sua reflexão. O que é que você vai fazer se Ele disser não? Vamos a Deus em oração.